Agora deixa eu chamar o amado Léo Lepre. E aí, Léo, tudo bem? Amado pra tudo quanto é lado. Tá bem tranquilo, meu irmão. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Léo, você tava na apresentação do Wendel, né? Vai usar a camisa 18 no São Paulo. Como é que foi o clima lá no CT? Pois é, a gente tava comentando, né, Fred, assim, o São Paulo tava com aquele problema, uma lacuna na lateral esquerda, e de repente agora já tá muito bem servindo na lateral esquerda. São Paulo tá com o Wendel, tá com o Enzo Dias, tem o garoto Patrick Lança, e foi muito legal a apresentação dele, porque era um clima bem familiar, ele tava muito feliz. Diversas vezes ele falou, poxa, como eu tô animado, eu tô feliz, tô muito contente de estar aqui. E foi uma apresentação que ele contou também, aí, como a gente tá vendo na imagem, com o pai, com a esposa e com a dona Conceição. Essa senhora aqui que ele comentou várias vezes que foi muito importante no começo da carreira dele. E a gente tava conversando aqui na redação que já tava rolando esse chaveco do São Paulo no Wendel há um tempo. Como é que é essa história, Léo? Exatamente. Esse era um chaveco antigo de Copa América, quando o presidente Júlio Casares foi chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América. O goleiro Rafael tava lá também. E aí o Rafael falou pra ele, presidente, a gente não tá com problema ali na lateral, você acha que o Wendel não é o caso? O Júlio Casares olhou e falou, a gente vai conversar no momento certo. Começou aquele namorico, foi uma negociação que se arrastou. Teve momentos que a gente achou que não ia acontecer, mas aí o William Gomes saiu, o Moreira foi emprestado, aí o Porto parou de fazer jogo duro, liberou. Mas teve um outro nome muito importante, viu, Fred? O técnico Luiz Zubeldia ligou pra ele. O chefe. Aí o chefe falou, preciso de você aqui. Vamos ver o que o Zubeldia falou pro Wendel. Teve ligação sim, se mostrou super interessado. Acho que o mais importante da conversa que eu tive com ele foi a vontade dele contar comigo aqui. Então espero que a vontade dele se transforme na minha vontade agora de ajudar a equipe dele, de ajudar o São Paulo a vencer e que a gente possa fazer um ano super interessante, muito importante, muito vitorioso e com muitas alegrias para a torcida. É isso, então agora tá sobrando lateral no São Paulo. Tem lateral esquerdo pra dar e vender lá. Fechado, Valeu, Fredão. Até mais. Junto. São Paulo, para deixar a nação tricolor feliz agora aqui no Jogo Aberto, o Wendel foi apresentado, levou a família, chora coração pro Chico e já está inscrito no BID. Se o Zubeldia quiser, pode inclusive estrear diante do Bragantino. Olha que o Enzo tá bem. Tranquilidade de quem voltou a vencer, sombra para aqueles que decidiram a vitória contra o Mirassol. Vale até carona para fugir um pouco do sol. Enquanto isso, aqueles que não entraram ou jogaram menos do que 45 minutos participaram da atividade em campo reduzido, comandado por Zubeldia, que não abandona sua calça e seu moletom na cintura, mesmo com uma sensação térmica de 35 graus. A nova contratação tricolor também dividiu este calor com os companheiros. Wendel foi integrado já nesta terça-feira e tenta se ambientar ao clima brasileiro. Foram muitos verões longe do país tropical. Desde 2014 estava no futebol europeu. 7 anos de Bayer Leverkusen e 4 de Porto. Eu acho que tem que me adaptar um pouco. Esse calor hoje estava insuportável, o calor daquele, parecia que estava uma sauna ali fora. E agora está inverno lá, né? Na Europa é inverno, então estamos treinando abaixo de 5, o máximo 5, de 0 a 5. Então o frio era intenso. Acho que os dias vai se passando, a gente vai se adaptando. Acho que é o segundo dia de treinamento. Tenho ainda um tempinho ainda para poder me adaptar, conhecer meus companheiros, voltar a ter esse clima aqui que está calor agora no verão. A chegada de Wendel foi um pouco mais demorada do que a diretoria tricolor imaginava e pensava. Isso porque o Porto não queria liberar o jogador antes do término de seu contrato, que ia até julho de 2025. O lateral esquerdo disse, inclusive, que viveu momentos de ansiedade antes da rescisão do seu contrato. A ansiedade sempre existe. Como eu falei, tinha muita fé que tudo ia dar certo. E nas últimas semanas, quando vai se aproximando do final da janela, você vai ficando cada vez mais ansioso. Mas também tinha muita fé que isso tudo ia dar certo. E graças a Deus no final deu tudo certo. E estou aqui muito contente, muito feliz. Acho que a ansiedade ficou para trás, agora é momento de alegria, momento de dar meu melhor, voltar a fazer o que eu gosto, voltar a fazer com alegria, com pessoas que me queriam. Então, estou super satisfeito, super orgulhoso, super grato a Deus por isso. Wendel chega para disputar posição com Enzo Dias. O argentino vem como titular de Zubeldia na lateral esquerda, posição que foi problema recente no São Paulo. Concorrência que não incomoda o jogador de 31 anos. É importante ter sempre jogadores de alto nível
no grupo, porque eleva o nível do grupo, eleva o máximo do jogador que está concorrendo com você. O Enzo vem fazendo grandes jogos, começou muito bem, como você falou, parece que já está aqui há muito tempo, mas isso aumenta o meu nível de competitividade e aumenta o dele também. Acho que se o São Paulo tiver 2 laterais, direito, esquerdos, 2 meias, certamente a gente vai estar mais perto de conquistar alguma coisa. Desde outubro, sem pisar nos gramados, Wendel já se coloca à disposição. Disse que mesmo afastado, treinava constantemente para se manter em forma. Zubeldia agradece, já que o argentino opta por revezar o elenco no Paulistão. São 2 partidas com seus titulares e depois alguns rodízios. Contra Santos e Mirassol, o argentino entrou com força máxima. Chegou a hora dos suplentes entrarem em ação mais uma vez. O São Paulo tem uma maratona pela frente. Sábado joga fora de casa contra o Bragantino. Depois são 2 jogos como mandante que serão disputados em Brasília por conta dos shows da Shakira no Morumbi. O torcedor, então, deve assistir alguns testes neste período, já que o tricolor é o líder do Grupo C mesmo com um jogo a menos. Tempo perfeito para o descanso daqueles que trabalharam duro para deixar o São Paulo com essa folguinha na tabela. O Wendel, você pode falar muito bem sobre esse jogador, acompanha a trajetória dele desde o Grêmio, não é? E ele tem qualidade, tá sempre no radar da seleção, é um cara diferente, uma excelente contratação do São Paulo, que também acertou em cheio com o Enzo Dias. Que coisa, hein? Olha, lateral, artigo de luxo no mercado. E o São Paulo acertou mesmo, porque o Enzo Dias, que muita gente, veio do River Plate, mas não estava jogando tão bem lá, ele resolveu, ele é da função. E ele chegou muito bem, não só pelo gol marcado contra o Mirassol, mas assim, ele ocupa o setor, ele é lateral. E hoje em dia, você vê, né, até o São Paulo na direita está improvisando, porque às vezes não tem tanta opção. É difícil achar um lateral hoje bom, competitivo, muitas vezes você tem que ir no mercado sul-americano. E o Wendel, gente, o Wendel jogou 6 meses no Grêmio, porque ele assombrou quando ele veio do Londrina e foi vendido imediatamente para o Bayer Leverkusen da Alemanha, ficou muitos anos lá. O cara tem mais de 10 anos de Europa, e aí estava no Porto agora recentemente, até não estava jogando como titular nesses últimos tempos, mas é da posição, é de seleção, tem 31 anos, vai arrebentar. Ó, Zubeldia, pode escolher, viu? Pode escolher. Falando em seleção... O time tem os caras que reclamam de tudo. Nem todo. Nem todo. Eu vou te dizer. Eu vou te falar 2 torcidas aqui que não tem esse comportamento. A do Corinthians é uma, claríssima. A torcida do Corinthians abraça a causa e vai com o time. Só em última instância lá, quando a coisa degringola completamente, que reclama. Tanto que a torcida do Corinthians, quando a gente fala das dívidas do Corinthians aqui, fala que a gente é errante, que não sei o que e tal. E a torcida do Flamengo, que é hiperbólica para tudo. Então o Arrascaeta chutou uma bola, olha o Arrascaeta, é o melhor jogador que a gente teve no território da olha o Flamengo, é isso aqui. Então não é toda assim. A do Palmeiras é corneteira e a do São Paulo tá virando uma torcida corneteira. Eu não entendo. Mas enfim. Então, eu vou passar para o Renan, que conhece mais a torcida do São Paulo que a gente, porque ele jogou e tal. Esse vídeo do Éder, dos 200 jogos do Lucas, quem não viu, veja, porque tem muita coisa rica no depoimento de um jogador. Desde a questão do Rian, da associação, do como ele ascendeu ao profissional, muito bem observado. O Éder foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O Renan sempre fala disso quando veio da Copinha. Falou, eu tô pronto. Daí deu 3 treinos, não tô pronto. E o Lucas fala, eu subi 8 meses depois de ter sido campeão da Copinha, como o melhor jogador do torneio, tal. E é o Lucas Moura, esse cara aí. Não é só isso, Éder. Eu acho que na volta dele, e isso muito contribuiu para a volta dele, ele tinha dúvida, tanto que ele fez um contrato curto como o do Neymar, certo? O contrato do Lucas era curtinho. A família não estava convencida, e assim como o Oscar, se convenceram a voltar para o São Paulo. Aos poucos, não foi de imediato. Muito por conta, aí acho que a torcida do São Paulo precisa refletir, por conta do que vem sendo a torcida do São Paulo nos últimos anos. O Lucas sempre foi amado, o Oscar não. Agora, muito para o Oscar vir, foram as manifestações para a família do Oscar, para a mulher do Oscar, para o Oscar. O Éder viu esse bastidor da contratação do Oscar. O Oscar tinha 1000 dúvidas, ele tinha outras propostas, ele topou vir. Porque a torcida do São Paulo foi se constituindo
na época dura, na época da fila, na torcida mais legal do país. E jogador que atua em qualquer lugar do mundo percebe isso. As pessoas queriam jogar no São Paulo, porque é uma torcida que incentivava, carregava, ia na ruim, apoiava no momento péssimo. Então, esse slogan que foi criado com tanto esforço, torcida que conduz, ele está em xeque em 2025, porque eu estou observando. Eu estou indo no estádio, eu estou lendo aqui. A torcida que conduz não pode ser transformada em torcida que corneta, senão a gente vai voltar 10 anos. E um dos grandes bens que o São Paulo conseguiu no último tempo, e era invejado, a gente trabalha com gente que é corintiana e trabalha e cobre o Corinthians há 1000 anos, a torcida do Corinthians e a do Palmeiras, sobretudo, tinha inveja da torcida do São Paulo. Pela postura, pelo envolvimento, pela situação. E aí não é passar pano, não. É jogar com o time. É incentivar o time. Sim, claro, fazer isso, mas transformar a torcida que conduz para a torcida corneta, sumir do estádio. E nessa circunstância, para mim, é a pior das coisas. Aí você pode ter o melhor time do mundo, se você não tem Qual foi aquela frase que você sempre fala, Tironi, que o seu companheiro cunhou quando o São Paulo... Quando o São Paulo descobriu que tinha que tinha um time ruim. Quando o São Paulo teve um time ruim, descobriu que tem a melhor torcida, mais ou menos isso. Exatamente. Eu entendo que o torcedor, talvez, quem é inteligente, ele percebeu nesse tempo todo, de 2017 para cá, que o clube precisavam muito dele. Porque o São Paulo não tinha times bons, na verdade, tinha 1000 problemas e tal. E parece agora que o São Paulo finalmente tem um time bom, entre aspas, tecnicamente, que não precisa do torcedor. Não é verdade. Agora que ele precisa do torcedor. Com o torcedor, esse time do São Paulo pode ir longe. E o impacto disso, a torcida do São Paulo ela foi exemplar até o jogo do Botafogo, depois acabou. Acabou. Então, aquele luto do Caleri, o luto do Zubeldia, a torcida do São Paulo até agora está inconformada e perdeu do Botafogo daquele jeito. E tá estranho, cara. E tá estranho. Então, assim, é claro que a direção do São Paulo, quem comanda, tem que enxergar esse... E, Éder, né, é o termômetro da coletiva. A imprensa traduz o espírito da torcida do São Paulo. Nada mais é do que isso nesse momento. E o Zubeldia estranhou. E o Casares vai estranhar. Eles têm também que entender, quem dirige, que talvez seja a hora de baixar o ingresso, buscar um outro torcedor, aquele que faz tempo que não vai no Morumbi. Fazer um processo de volta. Mas, de fato, tá estranho. Né? Para quem acompanhou nos últimos anos, tamanha devoção, tamanho envolvimento, que transformaram o São Paulo no time da torcida mais legal do país. Né? E agora, esse ano, o negócio não tá combinando. Não está combinando com o que está sendo visto em campo. Simplesmente assim. Como disse o Tironi, São Paulo foi campeão da Copinha. Ótimo. O São Paulo começa bem o ano. O São Paulo desse ano já jogou mais do que o São Paulo do início do ano passado. A torcida do São Paulo que lotava o jogo lá do Santo André com o Carpini para ver o 4-2-4 com pontas, e o São Paulo jogava... empatou com o Bragantino, perdeu para o Santos, 60 mil, vai cornetar contra o Mirassol, meteu 4 e vai cornetar contra o Corinthians depois de 3-1. Então, isso não tá colando para mim. E é, de fato, uma coisa diferente dos últimos anos que a gente vem acompanhando o São Paulo. Muito bem. Deixa eu ler umas mensagens da galera aqui. Matheus Batista, precisamos falar do sistema defensivo. O jogo foi incrível, mas há questões a serem questionadas. Sabino e Igor Vinícius não têm condições de jogar. Fala um pouco sobre isso. Johnny Silva, ser vulnerável é uma opção do técnico, diz ele. A resposta ali, ele falou que é um perde-ganha. Se você é mais ofensivo, você é mais vulnerável. Arthur Meireles, Carlos Luiz Paulo ET. Esse time daria certo. Maia, Mendes, Alisson, Oscar, Lucas e Caleri. Abraço de Dublin. O que vocês acham? O que você acha, Renan? Repita, por favor. Maia, Mendes, Alisson, Lucas, Oscar e Caleri. Nossa, coisa linda.
3 volantes, né? Mudaria o que é hoje, mas 3 volantes. Isso ia dar equilíbrio, isso é dar sustentação para o Lucas ter mais liberdade, não ter muito compromisso com a volta, Oscar idem e o Calera então nem se fala. Então, isso aí daí uma sustentação. Repito, é o que o treinador do Corinthians fez. O time estava completamente vulnerável, só tomando porrada, ele, vamos fechar a casinha aqui, vamos fechar o meio de campo, fechar a casinha, trancar, jogar a chave fora e deixar ver se os 3 resolvem. O menino meia tem muita qualidade, o Oscar tem mais do que ele, e daí pegou uma fase boa do Yuri Alberto, fazendo gol todo jogo. O Memphis também é muito bom jogador, deu certo, deu liga, deu match, mas não sei. Tem que ver se ele vai chegar primeiro, né, o Thiago, né? Ô, Tirone, deixa eu falar rapidinho uma coisa. Fala aí, fala, Renan, pode falar. Fala a mensagem do pessoal aí, Não, amigos, do Michael Douglas. Amigos, na minha visão, o desempenho defensivo cai de forma acentuada por 2 razões. 1, a ausência de Alan Franco, melhor jogador do ano passado, faz muita falta. 2, Igor Vinícius em péssima fase, errando tudo. Mas diga lá, Renan, pode falar. Já que ele falou do Alan Franco, para mim o Alan Franco é o melhor zagueiro do Brasil disparado. Eu não sei como ele não joga na seleção, porque para mim, ele é mais inteligente do que aquele zagueiro do Manchester que joga pela seleção argentina. Esse cara, quando eu tô no campo vendo ele jogar, é impressionante. É impressionante. Ele não é alto e ele não perde uma bola de cabeça. Ele não é veloz e ninguém consegue passar por ele. Ele antecipa todas. É impressionante. A colocação dele dentro do campo, ele arruma um sistema defensivo. Esse cara é muito bom. Mas você ia falar uma outra coisa. Eu ia falar uma outra coisa a respeito do Rian. Eu concordo com o Lucas, né? Só que o Lucas subiu num momento completamente diferente do que é hoje, né? Para mim, o Rian tinha que ter entrado ontem. Por que ele entrou contra o Santos e não entrou ontem? Esse era o momento perfeito de você colocar... O São Paulo vive um momento diferente do que quando o Lucas subiu. Completamente diferente. Então, o São Paulo tinha um time completamente estabilizado, cheio de jogador e isso e aquilo. É diferente hoje. E o Rian é um jogador... Eu não vou lembrar do Lucas naquela época, como que era o Lucas, se já era tão preparado, como na minha opinião já é preparado. Você quer uma oportunidade melhor de colocar o jogador, o time ganhando? Ele entrou 2 vezes esse ano, uma empatando contra a Portuguesa, e ele desempatou com 10 minutos, e contra o Santos perdendo de 3. E ele fez uma finalização no gol ainda. Certo? Então você quer uma oportunidade melhor, e quando eu falo de colocar ele, não é que não colocar o André. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode entrar os dois. Certo? Pode colocar os dois. Pô, time já ganhando, coloca o menino, a torcida pedindo, ele ganhando confiança, isso também é processo de evolução dele. Ele ganhando confiança com a torcida do lado dele, ele vai acertando os passos, ele vai... Mas você colocaria ele em qual momento ontem? Hora que tava 3-1 eu colocaria. Hora que 3-1 é 46, então em vez do 46. Eric... em vez do Eric aos 46... Não, só para entender. Eu faria isso. O jogo estava resolvido, estava 3-1. A torcida estava pedindo, acho que era um gostinho para a torcida do cara entrar. Não, a torcida, é que o Éder lembrou, a torcida estava pedindo desde o começo. Desde 15 do segundo tempo. Desde 15 do segundo tempo. Razão, quando o técnico coloca o André e define o jogo com o André, não tinha... O André, ele faz a parede do gol do Enzo Dias, ele acerta... era depois do André. Então o Enzo Dias fez 3-1, então 46, eu tenho mais uma troca e coloco o Rian. Beleza. Era nesse momento. Agora o jogo só foi decidido com o terceiro gol. É isso que o Eric falou. Mas exatamente foi o terceiro gol. Tudo bem. O jogo contra a Portuguesa não estava decidido e colocou ele. Mas aí é diferente, Renan. Colocou ele também. É diferente, Renan. Eu respondi isso no chat. Contra a Portuguesa não tinha ninguém para colocar. Já tinha colocado o Caleri. O único que tinha no banco era o Rian. Tava empatado 1-1. Você precisava mexer, que o André já tinha começado o jogo. Então não tinha mais ninguém no banco para colocar. O Luciano não foi relacionado. Você colocou o Caleri e depois você coloca o Rian. Por isso que é diferente, na minha opinião, na minha visão. Por isso que é diferente o jogo da Portuguesa pro jogo agora contra o Mirassol. No momento que ele coloca o Eric, o time tava assim em campo. Ferreira, Lucas, Oscar e André Silva. Ele tira o Lucas e coloca o Eric. Ele fez uma alteração pela direita. Se ele coloca o Rian nesse momento, ele ia ter que ou jogar o Ferreira para a direita, o Oscar na esquerda e fazer André Silva e Rian, ou ele ia ter que tirar o André Silva da área, ou ele ia ter que não tirar o Lucas. E aí acho que ele tira o Lucas, porque o Lucas é questão de minutagem. Dava para fazer, óbvio que dá para fazer, mas acho que ali ele tira o Lucas e coloca alguém da função, porque a escolha dele para o ataque naquele momento tinha sido o André. E assim, aí, só para completar, eu acho que tem uma questão aí que fica muito nas costas do Beldia. Eu mostrei o áudio, acho que não cheguei a te mostrar o áudio, né? A questão com o Rian
e com todos os jogadores da base do São Paulo, da Ascensão, não é, vou repetir pela enésima vez, por apuração, porque a galera do chat fica brava. Não é só uma questão do treinador. Hoje, eu sei que na reunião pós-jogo, a direção do São Paulo foi parabenizar o Zubeldia por ele não ter colocado o Rian naquela circunstância de ontem. Por ter, com essa situação, recuperado os 3 jogadores do ataque reserva. O Eric agora, se ele entrar de titular contra o Bragantino, ele tem condição de eu poupar. Meti uma bola. O Ferreirinha, idem e tal. O Rian vai, como o Éder falou, esse Éder aqui, Kraskini falou, ele nessa série, Bragantino, Inter e Velo, ele vai entrar. Ontem o jogo, com espaço, com velocidade, pro São Paulo dos lados do campo, as alterações foram perfeitas, cacete, deu tudo certo. Agora você está pensando mais no Rian ou no São Paulo Futebol Clube? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. E, na verdade, né, Renan, assim, o Lucas é 2010. 2010, o São Paulo estava uma ressaca filha da mãe. Era o time que ganhava tudo, aí veio o Baresi, subiu antes o Casemiro, então ele não, na hora que ele subiu, ele era um Rianzinho, não tinha ninguém, a torcida do São Paulo queria bater em todo mundo. Tinha perdido a Libertadores pro Inter. Então, assim, eu acho que tem que ter uma certa parcimônia, sabendo que esse jogador é um jogador especial, e eu sempre comparo, quando eu estou com os meus amigos aí, os palmeirenses, na questão do Abel. Se até o Abel é cornetado pela questão do Hendrick, lá do Estevão, tal, vai sobrar para o Zubeldia. Mas no São Paulo, diferentemente do Palmeiras, as decisões de transição, o Éder está de prova aqui, transição para lá e para cá, são de responsabilidade da direção. O coordenador de futebol do São Paulo é o Muricy Ramalho, que me dizia todos os momentos, eu só vou pegar um jogador da base e colocar como titular se ele aguentar a bomboneira cheia. E era o Muricy. Eu não estou falando que ele está certo, eu estou falando que é essa mesma pessoa que está lá coordenando o São Paulo. E ele só subiu o Breno. Só o Breno saiu da base para titular do São Paulo. Nenhum outro jogador fez isso na época do Muricy. Então tem gente lá, não só o técnico, que faz essa coisa. E agora, ainda bem que o Rian está nas mãos do Fabiano, que é um cara que não tem pressa. Deu entrevista para a gente, o cara não tem pressa. Não tem a pressa do empresário do William Gomes. Então, para o Rian tá ok. Para o empresário do Rian tá ok, para a família do Rian tá ok. Só para o torcedor do São Paulo que não tá, né? Eu tô com o Renan. Eu acho que quando tava 3-1, seria legal se o cara entrasse. Isso eu acho que seria legal para todo mundo, inclusive para ele. Para ele, para a torcida. A gente não estaria falando isso aqui hoje. Ninguém ia estar falando, poxa, mas agora, hein? Agora perdemos o Eric. Ninguém ia estar falando disso. Não, mas isso não importa. Mas lá dentro importa, filhão. Não, tudo bem, mas... Lá dentro importa, sim, senhor. Jogar para a torcida é o mais fácil. O Rihanna, ninguém fala de mim. E o resto? Acho que é mais do que jogar para a torcida. Não é só isso. Acho que da mesma forma que você precisa proteger, não posso perder o Eric, não sei o que lá. Tem um outro caminho, que é o caminho do Rian. Eu sei, o cara tá quietinho, tá calmo, tá tudo bem e tal. Mas, cara, tem uma comunidade que quer ver o cara jogar. Não tô falando que o cara tem que jogar no lugar do Caleri, não tô falando isso. Tô falando de um jogo que tava resolvido, que tava 3-1, o cara podia entrar 30 segundos. Podia entrar. Beleza. Poderia ter entrado. É isso. E a chance dele fazer um gol ontem era gigantesca. Porque aquele jogador que a bola sobra para ele. É gigantesco. Se ele entrar 5 minutos, ele tinha muita chance de fazer um gol. Sabe? A gente tem que saber o momento de valorizar essas joias. Essa joia, principalmente. Porque, para mim, ele está em um outro nível em relação aos companheiros dele.